Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o livro do aniversário do Jeffrey Epstein. Cara, que coisa, meu amigo, como é que pode, cara? Eu vou te falar uma coisa, é muito estranho esse negócio do Trump abafar esse diário do Epstein mesmo. Eu vou te falar uma coisa, tem muita coisa estranha nisso daí, né? Havia uma expectativa enorme, o Trump falou que ia liberar todas as informações e liberou muito pouca coisa. Mas uma das coisas que foi liberada está chamando muita atenção. Nem tanto porque tem coisas muito incriminadoras. A gente vai ver, não tem nada assim que incrimine realmente o cara, né? Eu acho que o que choca mais é que a galera toda tratava, assim, todo mundo sabia que o Jeffrey Epstein gostava de meninas novinhas e tratavam a coisa como a coisa mais normal do mundo. Não, e aí, olha que piada legal e não sei o que lá. Que coisa estranha isso, né? Continua sendo uma coisa... O que eu acho mais impressionante nesse caso do Epstein é como é que ele ganhou o dinheiro dele, né? Porque tem muita coisa estranha nisso daí, né? Bom, vamos entender o que tem nesse livro do aniversário do Epstein, que é realmente uma coisa meio chocante aí, tá? Tem a parte do Trump e tem a parte do Bill Clinton. E, de novo, a gente confirma aquilo que fica claro para quem conhece a história. O Clinton é tratado como um amigo do Jeffrey Epstein. O Trump é um cara que o Jeffrey Epstein tem conhecimento e coisa e tal, mas não é tratado como um amigo no livro. Muito embora o livro colete informações de várias pessoas, né, que são ligadas ao Jeffrey Epstein. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Piolho do Pelinho, Barroso não faz nunca mais a dancinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Jeffrey Epstein, quando ele fez 50 anos de idade, em 2003. Em 2003, o Jeffrey Epstein fez 50 anos de idade. E daí, a Ghislaine Maxwell, que era namorada barra assistente barra pegadora de meninas para ele, lá, né, agente de captação de mulheres para ele, ela fez um livro de surpresa para ele, um livro de aniversário de 50 anos, em que ela pegou o depoimento de um monte de gente que ele conhecia, né, e fez um livro com esses depoimentos para tipo animar ele, né? O livro assim, os primeiros 50 anos, os próximos 50 anos serão ainda melhores e coisa e tal. Não foi não, né? Porque em 2003 não tinha ainda nenhuma acusação contra ele. Foi em 2008 que ele foi preso pela primeira vez, acusado de sexo com menores, né? E aí depois disso foi só ladeira abaixo. Em 2019 ele acabou morrendo, né, nas condições que ninguém sabe exatamente como é que foi, coisa e tal. E, enfim, olha só o que tem aqui nesse livro. Nessa foto do Trump com o Jeffrey Epstein é aquilo que eu falo para vocês. Negócio de foto com a pessoa não quer dizer nada, porque foto, pô, um monte de gente tira foto com um monte de gente, não quer dizer que seja muito ligado ou coisa e tal, né? Mas aqui, ó, tem o PDF do livro. Olha só, não é livro fininho não, cara. Olha só, são 3 volumes. São 3 volumes de livro disso daqui. E olha só o índice. No índice já é uma coisa escandalosa, que começa aqui, ó. Família. Não, porque lembra, o livro é um monte de declarações. Pessoas que estão na vida do Jeffrey Epstein que deram uma declaração. Eu acho que adolescente faz muito isso, né? Fizeram isso com o Jeffrey Epstein aos 50 anos de idade dele, né? Enfim, vai fazer o quê, né? Então, primeiro, a Ghislaine Maxwell, que certamente gostava muito dele, né? Fez o prólogo do livro e coisa e tal, explicando e tal. Aí depois a família dele, pessoas da família dele fizeram uma cartinha, né, elogiando ele, falando brincadeira com ele, coisa e tal, dando informações. Aí depois tem o pessoal do Brooklyn. Então, os amigos do Brooklyn, o Jeffrey Epstein, ele é do Brooklyn, lá em Nova York, então estão os amigos do Brooklyn dele. Aí depois vem um setor aqui de girlfriends. Girlfriends lá nos Estados Unidos, em inglês, é namoradas, né? E aí tem aqui as namoradas dele, que tá tudo, tudo oculto aqui, né? O FBI liberou as coisas ocultando algumas informações. Aí depois tem crianças. Tem crianças aqui, né? E as crianças também fizeram cartinha pro Jeffrey Epstein. Eu vou falar para vocês que a impressão que eu tenho é que são crianças da família, tá? Crianças de pessoas ligadas a ele, mas assim, não crianças no sentido pior que você pode imaginar. Pelo menos foi a minha impressão, mas não sei, posso estar errado, né? Aí depois tem os amigos, aí tem vários outros amigos aqui, alguns estão ocultos nessa brincadeira. Tá aqui, ó, Bill Clinton tá na brincadeira, Bill Clinton tá amigo do Jeffrey Epstein, né? Aí aqui, ó, tem outra lista aqui, mais amigos e coisa e tal, tem outro nome redacionado aqui, outro nome fora aqui. Aí tem o pessoal da ciência ligado a... O Jeffrey Epstein, ele era matemático, ele tinha ligação com muitas pessoas
ele era muito bom em matemática, né? Então ele tem alguns cientistas e matemáticos e professores que também escreveram cartinhas para ele. Lembra, isso aqui foi tudo antes do pessoal saber dos problemas dele com garotas menores, né? Aí depois, olha só, aqui tinha o girlfriends, né? Que seriam namoradas, né? Aí aqui tem um outro, girl-friends, né? Amigas mulheres, né? E também tá todo mundo oculto aqui, porque você vai ver que essa parte aqui é altamente pornográfica, né? Assistentes especiais, tinha assistentes especiais do Jeffrey Epstein, tudo redacionado aqui. E ainda tem a parte de negócios, que era o pessoal que fazia negócio com ele, e tem um monte de gente aqui de negócio com ele, né? Então, beleza, você vê que essa é a lista do pessoal. Ah, tem o Trump aqui também na lista de amigos aqui também, mas você vai ver que a carta do Trump é bem menos pessoal no final das contas, né? Então começa com a carta da Ghislaine Maxwell, a letra dela, muito ruim a letra dela, né? No final aqui, feliz aniversário, não sei o que lá. Aí tem um monte de imagens aqui da época de quando ele graduou como escoteiro lá nos Estados Unidos. Assim, esse tipo de livro pode ser uma coisa inocente, né? Você fez o livro para, né, lembrar os seus 50 primeiros anos, assim, não é uma coisa ruim necessariamente. Mas o conteúdo do livro aqui chama atenção, né? A primeira parte é a família, aí mostra um monte de coisa dele lá em Coney Island, e coisa e tal. Até aqui não tem nada demais, né? Coisa da família, da vida dele, né? Aí começa aqui o pessoal, os familiares dele, tem aqui... Não, eu acho que a parte 55 é que a parte começa mais interessante. Aqui, os amigos do Brooklyn. Aí começa aqui o pessoal que é amigo dele, né? Aí começa a sacanear, fala sobre alguns jornais aqui com notícias. Isso aqui como é que eu vou dizer? São notícias fabricadas, tá? Não é a notícia real que saiu na notícia, não. Mas o pessoal sacaneando ele, né? Falando sobre um monte de coisa aqui da vida dele, sacaneando ele nessa história. Alguns nomes estão ocultos aqui, né? Enfim, uma coisa interessante é que ele cita o Brasil aqui em determinado momento, quer ver? Ó? Pois é, tem um monte de coisa aqui que eles falam, botaram até um classificado aqui, que de novo, é de sacanagem, isso aqui não é de verdade, é sacanagem que tá querendo fazer, o pessoal sacaneando ele, né? Aqui tem umas carteirinhas dele, coisa e tal, as fotos do colégio, lembra? O pessoal que é amigo dele desde colégio, desde lá do Brooklyn, né? Quando ele era ainda um Zé Ninguém, né? Aí, em determinado momento aqui, ó, o cara contando um caso aqui, ó, que eu tava, né, eu imagino que seja porking, deveria ser, né, trepando com alguma garota na cama, e o Jeffrey me traz alguma coisa, não sei o que lá, e ela saiu correndo e nunca mais voltou, né? Nós estávamos ambos na cama com algumas garotas, e eu disse o que você pensa enquanto ele estava colocando penicilina na minha garganta. Aí ele fala aqui, ó, o Brasil aqui, ó. O Jeffrey disse para todo mundo que eu tinha sido criado num barco no Brasil, e quando eu saí do banheiro escovando meus dentes e cuspia a espuma no chão, o Jeffrey disse que é assim que eles fazem no Brasil. Não, no Brasil ninguém cospe espuma no chão, não. Mas enfim, fizeram as piadinhas do pessoal aqui. Esse aqui é amigo dele desde a época de juventude, coisa e tal. Enfim, aí tem alguns nomes estranhos aqui, ó. Falando aqui que estavam com fulana e mais a sua mãe, não sei o que lá, e num passeio de barco, não sei aonde, para aniversário, não sei o que lá. Ou seja, tem uns nomes aqui que estão aqui, ó. Fulano e mais fulano, duas garotas muito jovens, provavelmente apenas 17 anos, e estavam andando no carrinho do meu pai, e não sei o que lá, e bom, eu confesso que eu não sei, tem muita gíria aqui, é o pessoal falando lá da época dele, né? Mas umas coisas meio estranhas aqui, né? E algumas outras pessoas mandaram informação por escrito, né? Ou seja, tá na cara que a Ghislaine Maxwell ligou para os amigos dele, falou, não, olha só, estamos organizando um livro para os 50 anos do Jeffrey, manda uma carta aí, alguma coisa de lembrança para a gente guardar lá e coisa e tal. E é isso que foi feito esse livro aqui, né? Mais um monte de coisa aqui, do colégio dele, lá no Brooklyn, coisa e tal. E aí tem a outra parte interessante, né? O que mais que tem aqui? Tem um monte de coisa aqui.
Aí já tem os outros, o segundo livro, né? O segundo livro da parada, ele já na vida adulta dele, já aparece ele com algumas namoradas que também estão eliminadas, né? Enfim, estão com a cara apagada para não comprometer elas não são criminosas, né? E aqui tá mais imagens dele com o pai dele, coisa e tal, e enfim, um monte de imagens dele aqui, sempre ocultando quem é a pessoa que está com ele. E tá aqui, ó, o Jeffrey Epstein com a Ghislaine Maxwell, né? Realmente eles foram namorados uma época, eles tinham uma relação muito próxima, não sei até que ponto, né? Enfim, aí tem aqui o Children. Children é das crianças. Dá pra ver que são crianças pequenas, deve ser algum sobrinho dele, alguma coisa. E aqui, ó, fala assim, um dia Uncle F tinha vontade de ir fazer cocô, né? Enfim, as crianças escrevendo coisas para ele, né? Agora, tem uns desenhos aqui que são estranhos, né? O pessoal aqui com um monte de criança aqui triste e o cara aqui com a outra coisa aqui, uma criança aqui também, né? Sabendo o que a gente sabe agora, né? Você pode ter uma interpretação muito ruim disso daqui, né? Isso aqui é outra coisa, uma menininha, né, que tocando piano e coisa e tal, e de novo, cara, isso aqui pode ser uma coisa inocente, cara. Pode ser uma sobrinha dele, sei lá, alguém que pode não ter nada a ver com ele, entendeu? Assim, em termos de sexuais, né? Mas agora, a gente sabendo das coisas depois, fica estranha essas fotos, né? Realmente é uma coisa estranha. Outra criança aqui com a coisa. Aí amigos, né? Aí vem aqui o pessoal lá, ele com um monte de gente, coisa e tal, os amigos dele. E aqui que entra... Cadê? Tá aqui que tem a parte do... tem um monte de brincadeira, coisa de matemática, né? Que ele gostava muito de matemática, que o Bill Clinton, a conversa dele com o Bill Clinton, uma conversa muito pessoal, um bilhete do Bill Clinton escrito à mão, né? A gente está falando de 2003. 2003 o Bill Clinton tinha acabado de sair da presidência americana. Bill Clinton foi presidente até 2001, né? Em 2001 que ele deixou de ser presidente, que entrou o George Bush, o George W. Bush. E então isso aqui, esse vídeo aqui, esse bilhete aqui, ele escreveu logo depois de sair da presidência, né? Uma coisa muito importante, coisa e tal. Aí tem outras pessoas aqui fazendo brincadeiras com ele, coisa e tal. E tem a carta do Trump mais aqui embaixo. Um monte de gente fazendo brincadeira com ele, mandando foto. É aquele negócio, né? Qualquer um podia mandar foto do jeito que quisesse, da maneira que achasse melhor, né? E o Trump fez uma brincadeira com ele aqui, ó, bom, o pessoal botando imagens de animais transando aqui, né? De novo, essas imagens aqui, isso aqui chama atenção, né? Essa imagem aqui, eu vou te falar uma coisa aqui. O Jeffrey Epstein dando um pirulito para as menininhas, né? E depois o Jeffrey, isso aqui em 83, e depois o Jeffrey Epstein na cadeira de praia, talvez na ilha dele, com o Lolita Express aqui, as menininhas fazendo massagem nele, né? Eu vou te falar, é bem sugestivo isso daqui, tá? Bem sugestivo mesmo. Tem essa outra foto aqui que dizem que tem a ver com o Trump, aqui, que, segundo está dizendo aqui, que o Jeffrey vendeu... O Jeffrey mostrou talentos ao vender, não sei o que lá, alguma coisa altamente deprecada, né, totalmente destruída para o Trump, por $22.500, né? E, enfim, conseguiu enganar o Trump, né? O que ele está dizendo aqui, né? E tem o cheque do Trump aqui com isso, né? Não sei se isso é verdade ou não é, o que tem nisso daqui. E tem aqui a famosa carta do Trump, tá aqui, essa aqui é a carta do Trump, que tem um diálogo que deve haver mais na vida do que ter tudo, né? Sim, tem, mas eu não vou dizer para você o que é. E nem eu vou dizer, eu também sei o que é. Nós certamente temos algumas coisas em comum, Jeffrey. Sim, nós temos, se você pensar nisso. Enigmas nunca envelhecem, você já notou isso? De fato, já notei isso e já era claro para mim desde a primeira vez que a gente se viu. Um companheiro em coisas maravilhosas, feliz aniversário, e que seja um novo segredo maravilhoso, né? Então tá aqui o Trump assinando aqui no final. Esse aqui foi a parte do Trump na parada. Foi um cartãozinho que o Trump alega que não foi ele que fez, que só botaram a assinatura dele ali. É verdade, não é verdade? Eu não sei, mas assim, me parece mais impessoal do que a do Bill Clinton, né? De qualquer forma, tem mais um monte de gente aqui
fazendo também, dando também coisa. Aí vem o pessoal dos cientistas, os matemáticos, um monte de coisa aqui, um monte de... Aqui, os cientistas está aqui, um monte de opiniões, de matemática, de ligações, de fórmulas e coisa e tal, de equação, mas tudo brincadeira com ele, né? E é isso daí. Acho que aqui até o final não tem mais nada de muito interessante, não. Tem as fotos do pessoal. Ah, não, tem as girlfriends, as girls-friends, né? As amigas mulheres, né? E aí tá aqui o Jeffrey Epstein com um monte de gente com a cabeça oculta, né? Que não pode mostrar, né? Pessoas fazendo cartinhas para ele de amor, né? As amigas mulheres aqui mostrando bumbum para ele. E não sei o que lá, um monte de coisa com ele aqui. E o que mais que tem aqui? Um monte de imagem de pessoas com ele, não dá para saber o que é, mas né, a gente sabendo agora em retrospecto o que é. E de novo, se essas moças têm mais de 18 anos, não tem problema nenhum, ele pode ter quantas namoradas ele quiser, quem sou eu para criticar a vida dele? O cara tem dinheiro, pô, o cara tem dinheiro. Dinheiro atrai mulher, meu amigo. Se você não descobriu isso ainda, lamento te informar essa história. Aí, ou seja, ele tem, se for maior de 18 anos, para mim, porra, que seja muito feliz, tanto elas quanto ele, né? Aí tem um monte de imagem com coisa redacionada aqui, né? E isso aqui são meninas que escreveram para ele, que fizeram a cartinha nesse aniversário de 50 anos dele, né? Ou seja, o que você vê disso daqui é que muitas delas estavam ali voluntariamente, não estavam ali obrigadas, não estavam ali, né? Não se sentiam, pelo menos nesse momento, até 2003, enganadas por ele. Não sei a idade dessas meninas, não sei que idade que elas têm, mas elas mostraram aqui as coisas, né? Aparentemente de forma voluntária. Aqui um monte de imagem com um monte de quadradinho preto aqui do FBI, porque tem um monte de gente. E algumas dessas meninas parecem ser realmente novas, né? Não dá para saber, como a gente não vê o rosto, não dá para saber com certeza. Aliás, mesmo vendo o rosto, nem sempre dá para saber a idade da pessoa, né? Por exemplo, essa daqui parece muito novinha. Não sei. Então, tá aqui tudo redacionado aqui, tudo proibido, não pode ver nada aqui, ó. Olha esse caso aqui, ó. Antes de conhecer o Jeffrey, eu era uma divorciada de 22 anos, trabalhando como atendente num hotel, né, num restaurante de um hotel. Depois do Jeffrey, eu agora vivo em Nova York, eu viajei para Londres, Paris, Milão, Copenhague, Tóquio, um monte de cidades aqui. Eu conheci o Prince Andrew, o presidente Clinton, o sultão de Brunei, o Trump, o Antônio Vargas, o Naomi Campbell, Stephanie Seymour, Peter Brandt, Kevin Spacey, Chris Tucker, Diana Ross, Michael Jackson, cientistas brilhantes e não sei o que lá. Ou seja, olha só, esse aqui é um caso que eu falo para vocês. A garota era nova? Era, tinha 22 anos, o cara tinha 50. Aí, meu amigo, 22 anos, ela já é capaz de tomar as decisões da vida dela. Se ela estava tendo um caso com o Jeffrey Epstein ou não, para mim, ó, tanto faz, a vida é dela, ela faz o que ela chama. Ela, claramente, nessa carta aqui, ela estava achando muito bom, ela estava perfeitamente razoável, estava perfeitamente adequada ali no lugar que ela estava trabalhando, estava até muito feliz, né? É o que dá a entender disso daqui, pelo menos nesse momento no tempo, né? E é isso daí. Esse tem mais algumas coisas aqui, as assistentes dele, né? Assistentes dele também com algumas fotos bastante provocantes e não sei o que lá. E no final termina com... tem o pessoal do negócio ainda, de coisa de negócio. E no final tem aqui para os próximos 50 anos. Os próximos 50 anos, isso daqui é provavelmente lá na ilha dele, né? Os próximos 50 anos não foram muito bons, não, né? Até 2003 a coisa estava boa para o Jeffrey Epstein. Em 2008 que ele foi acusado e começou a lambança toda na vida dele. É uma coisa meio chocante esse diário deles. Mas por outro lado, tem que tomar cuidado, porque tem duas coisas nessa história. Primeiro que é um diário íntimo, era uma coisa que não era para ser vista pelas pessoas, né? E, de novo, disso daqui você vê que muita gente estava com ele de forma consensual, que não estava sendo enganado e coisa e tal. É lógico, a gente vendo depois, sabendo o que aconteceu, as críticas que foram feitas a ele, tudo assume um ar muito mais crítico do que necessariamente foi visto antes, né? Mas é isso aí, é chocante esse material dele, dá para ver claramente que ele tinha essa preferência mesmo, né? O pessoal tratava como normal isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.